Em Dia com a Política, com Gustavo Viani. Olá a todos! E aí? Hoje nós vamos partindo aí para o nosso 6º episódio dos Presidenciáveis, do Em Dia com a Política. E o nosso tema hoje é: Lula foi o cara dito pelo Barack Obama ou o bandido dito pelo Sérgio Moro? Essa é a grande pergunta. Lula é o cara ou Lula é o bandido? Bom, Lula é nordestino, pernambucano, nascido em Garanhuns, foi metalúrgico, foi sindicalista, em 1980 aí fundou, com a ajuda de outros companheiros sindicalistas, artistas, advogados, o Partido dos Trabalhadores. Lula foi deputado federal, foi candidato a presidente aí por 6 vezes, ganhou 2 dessas eleições, a de 2013 e 2011, teve seu registro cassado, na eleição de 2018, todo mundo sabe bem do caso, e não pôde continuar a fazer campanha, e mesmo preso ele se mantinha em primeiro lugar nas pesquisas, mas foi impedido de candidatar. Assim, e com isso criou para ele os maiores desafetos da vida dele, que é o ex-juiz Sérgio Moro, que vai ficar bacana, o duelo dos dois na campanha, e o ex-procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol. Lula ficou preso por 580 dias e assim, foi alvo de 18 processos judiciais e após ter várias absoluções, várias ações arquivadas, várias denúncias rejeitadas, o petista continua respondendo ainda por 2 processos na justiça. Bom, história do Lula, assim, eu tentei trazer hoje um pouco do Lula cronologicamente. Então, assim, Lula nasceu em 1945, e seu pai abandonou a sua mãe aí, a dona Lindu, um mês antes do Lula nascer. E o Lula só conheceu o pai, que foi embora, fugiu de casa, aos 5 anos de idade. Até 5 anos de idade ele não havia conhecido seu pai. Depois de 1956, a mãe do Lula resolveu juntar aí os 10 filhos que ela tinha e vir morar em São Paulo. E veio morar em São Paulo com os filhos, e o Lula trabalhou como engraxate, ajudante de tinturaria, office boy, e tudo para ajudar a sustentar aí a família, E o Lula, na verdade, ele teve, por parte da mãe dele, ele teve 11 irmãos e tem mais 10 irmãos por parte do pai. Ou seja, o Lula tem 21 irmãos. Em 1960, o Lula começou aí a ter o seu primeiro emprego, foi aprendiz aí de torneiro mecânico numa fábrica de parafuso. Depois, em 61, ele começou a fazer o curso de torneiro mecânico. Aí, no auge da ditadura, em 64, ele começa a trabalhar numa metalúrgica, que é a tal da Metalúrgica Independência. Foi quando ele sofreu o acidente aí com a prensa, que fez ele perder aí o dedo mínimo da mão esquerda, Em 1966, o Lula entra para o movimento sindical, com 22 anos de idade. Após uma insistência grande do seu irmão, e aí ele, que era o Frei Chico, conhecido como Frei Chico, era tido como comunista e tal, mas ele não queria entrar no movimento sindical, mas o irmão dele encheu muito o saco dele e ele acabou entrando no movimento sindical. Em 69, o Lula foi eleito aí suplente da diretoria dos sindicatos metalúrgicos São Bernardo do Campo e Diadema. Em 72, é eleito primeiro secretário do sindicato. Em 1975, Lula foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Em 78 ele foi reeleito como presidente do sindicato e apoia uma greve na Scania em maio. E no mesmo ano, o seu pai, Aristides,
morre sozinho e é enterrado como indigente. 1979, Lula aí à frente do presidente do sindicato, os metalúrgicos do ABC fazem a primeira greve geral no Brasil depois de 1964. O sindicato sofre uma intervenção militar. Você imagina aí, governo militar ainda, né? Estava sob o palo da ditadura, né? E aí eles conseguiram fazer uma primeira greve. 1980, 10 de fevereiro de 80, funda o Partido dos Trabalhadores. 1980 ainda, o Lula foi preso pela primeira vez. Ele fica 31 dias no DOPS. Ele fica de abril a maio. E aí comanda, de dentro da prisão, a maior greve da história aí da categoria dos metalúrgicos. Essa greve durou 42 dias, parando tudo. A diretoria é afastada do sindicato, tem uma intervenção. E assim, e nessa história de quando o Lula estava preso, a mãe dele morreu, Dona Lindu morreu, e assim, mas ele teve autorização para ir no velório. Você vê, em plena ditadura militar, o Lula conseguiu ir ao velório da sua mãe, mas em plena democracia, né, ele não conseguiu a mesma coisa aqui, quando faleceu o irmão dele, o próprio Frei Chico, né, faleceu de câncer, e o Lula estava preso. Então, assim, e quando a mãe dele morreu, e que ele foi ao cemitério, tinha 2.000 pessoas no cemitério gritando Lula livre, Lula livre. Então, quem acha que o Lula livre começou agora nessa coisa do Lava Jato, está enganado. Esse Lula livre, a primeira vez que se gritou ele foi em 1980, no velório da mãe dele. Em 1981, o Lula foi enquadrado pela Lei de Segurança Nacional e é julgado pela Justiça Militar, e ele é condenado a 3 anos de reclusão por incitamento e desobediência coletiva às leis. Lula recorreu em liberdade, né, porque era primário, e foi absolvido no ano seguinte, em 82 ele foi absolvido. Em 1982 ele se candidata ao governo paulista, pelo PT, aí ele fica em 4º lugar. Ele candidata em 82 e fica em 4º lugar. Nessa eleição, o Franco Montoro, era do MDB, ganhou essa eleição para governador de São Paulo. Em 1984, o Lula já está ativo na política em si, né? E participa da campanha das diretas já e tudo. E aí, em 1986, o Lula me sai candidato a deputado federal constituinte. E ele é eleito deputado federal constituinte com o maior número de votos do país. Ele teve 650 mil votos à época. Aí veio a eleição de 89, né? Aí Lula, né, ajudou a fazer a Constituição e tal. Aí veio a eleição de 89. E o Lula disputa a eleição presidencial e perde no segundo turno para o Collor, né? Naquele famigerado problema que teve do debate da Rede Globo. A Miriam Cordeiro, né, uma antiga namorada dele, torna pivô aí da acusação contra ele a pedido do Collor. A ex-namorada acusa ele de ter pedido para que abortasse da filha Lurian, né, a sua filha mais velha, que o grande público desconhecia que existia essa filha dele mais velha, né. Em 1991, o próprio Lula aí lança o movimento Fora Collor, diante das primeiras denúncias de irregularidade no governo Collor. Em 1992, o Lula apoia o impeachment e promete dar uma trégua ao governo do Itamar Franco. Em 93, ele começa a fazer de novo uma campanha, assim, que ele começa a série de 12 caravanas aí da cidadania, aquela caravana da cidadania. Percorre 90 mil quilômetros aí durante um ano, foi em todos os lugares do Brasil. Em 94, ele de novo concorre à presidência da República contra o Fernando Henrique Cardoso, só que o Fernando Henrique ganha no primeiro turno, né? O Fernando Henrique veio do embalo do Plano Real, que deu muito certo, aquela coisa toda, e ganha do Lula no primeiro turno. De novo, ele volta para o seu papel aí de oposição, né? E continua fazendo um pouco da caravana da cidadania. E em 1998, ele disputa pela 3ª vez o Palácio do Planalto. E dessa vez a contragosto, ele não queria ser candidato.
E de novo ele perde para o Fernando Henrique a reeleição. Fernando Henrique Cardoso de novo ganhou a reeleição, ganhou do Lula e foi reeleito. Aí vem 2002, né? 2002 é o grande ano do Luiz Inácio, né? O Lula é eleito presidente no segundo turno, uma disputa travada com o Zé Serra, né? Que era o candidato do governo, que era o candidato do PSDB, o tucano Zé Serra. E assim, o PT se consolida, né? Definitivamente aí no cenário de grandes partidos, porque assim, garante a maior bancada do Congresso, com 91 deputados, e a terceira maior do Senado, com 14 senadores. Além de ter eleito no Brasil inteiro 147 deputados estaduais. E aí Lula faz esse governo, né, que saiu um governo muito bem aprovado, que teve o escândalo do mensalão nele, né, que era aquele escândalo da compra de voto dos deputados e tal, e para que votasse os projetos dele. Nada muito diferente do que nós temos hoje aí com as emendas secretas aí do orçamento, né? Mas ele tem esse grande problema aí no governo dele, que é essa situação aí do mensalão, né? Teve como seu grande algoz o Joaquim Barbosa e Roberto Jefferson, que se encontra preso hoje também, né, apoiador do Bolsonaro. Foi uma denúncia do Roberto Jefferson que iniciou com isso. Enfim, vem em 2006, o Lula é reeleito presidente da República no segundo turno, vencendo o candidato Geraldo Alckmin. E aí Lula fica aí até 2011 governando o Brasil e aí implanta todas as suas políticas sociais e o Brasil num crescimento absurdo e com isso o Lula foi se tornando o cara, como diz Barack, né? E lá em 2009, na reunião do G20, né, em Londres, né, o grupo dos 20 maiores países do mundo naquela época, o Lula foi saudado com muito entusiasmo aí pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Barack, na frente das câmeras, apontou para ele e falou assim: esse é o cara, eu adoro esse cara. E assim, não tem dúvida que é o mais popular político do mundo, assim, segundo palavras do Barack Obama, né? E assim, nessa reunião, na cúpula do G20, o Lula anunciou a decisão de contribuir com o FMI, ou seja, de devedor do FMI, ele passou a ser credor do FMI, passou a contribuir com o Fundo Monetário Internacional, né? E aí, 2010, né, dezembro de 2010, Lula termina esse governo dele, o segundo governo dele, e deixa assim o governo com recorde mundial de popularidade. A pesquisa aponta 87% de aprovação pessoal do Lula, né? Ele sai lá em 2011. Aí em 2011 ele passa a faixa presidencial para Dilma Rousseff. E no mesmo ano ele tem um revés muito grande na vida também, que o Hospital Sírio-Libanês divulgando uma nota aí, informando que ele começaria um tratamento quimioterápico para combater um câncer na laringe. Então a luta dele ficou nessa. Em 2011 mesmo, ele recebeu o título de honoris causa aí pela Instituto de Estudos Políticos de Paris. Bom, e aí o Lula ficou aí, né? 2011 até 2015, meio que só administrando PT, administrando o Instituto Lula, dando palestras e correndo o Brasil dando palestras, ganhando, trabalhando profissionalmente nesse sentido. E aí vem a história do ex-presidente e a sua mulher, Dona Marisa, né? Eles são intimados a depor e prestar esclarecimento sobre o apartamento do triplex do Guarujá. O depoimento foi cancelado, na verdade, deu uma confusão do caralho. Os manifestantes se enfrentaram em frente ao fórum. E assim, na verdade, acabou que não aconteceu esse depoimento. E o Lula afirmou aí que através de uma nota, que ele e a Dona Marisa iriam prestar todos os esclarecimentos por escrito e não em audiência.
E assim foi feito. O documento foi protocolado no Ministério Público do Estado.